Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá? Nós vamos dar início a mais um vídeo e eu quero já apresentar a vocês o que nós vamos tratar neste vídeo. Será sobre a lição de adultos deste trimestre, tá bom? Pela editora CPAD, a lição da editora CPAD, que tem como temática em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Hoje nós vamos ler e comentar e passar alguns slides da lição de número 3, que tem como título A Encarnação do Verbo. A lição de número 3, ela tem como temática a encarnação do Verbo. Vamos para os slides, tá bom? E aí tem aqui o primeiro ponto, e aí nós poderíamos já, desde já, falar o quê? Que a encarnação do Verbo seria um dos primeiros pontos, tá bom? Nós temos aqui algumas coisas que nós vamos tratar neste vídeo, tá bom? Que seria a encarnação do Verbo, o que é o docetismo, os principais heresiarcas docetas, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus e a conclusão da lição, tá bom? E aí nós temos já o primeiro slide, que diz assim: a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus. A encarnação do Verbo divino é um dos dogmas centrais do cristianismo. De acordo com esta doutrina, a segunda pessoa da Trindade herdou a natureza humana em sua totalidade, sem deixar de ser Deus, unindo em si mesma duas naturezas, a divina e a humana, de modo perfeito e indivisível. Então, a doutrina da encarnação, ela vai praticamente trazer essas questões que nós acabamos de ler, que é o Verbo de Deus se humanizando e na sua humanidade, ou na sua natureza, ela ter as duas, divina e humana, perfeitamente harmonizadas, tá bom? Nós vamos agora para o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição, querido, é sobre, deixa eu ler aqui na lição, ela vai trabalhar, claro, essa doutrina docetista, né, mas heresias que negam a corporeidade de Cristo. E uma das doutrinas que negam isso é o docetismo. O docetismo foi uma das primeiras heresias enfrentadas pelo cristianismo, surgida no contexto dos debates sobre a natureza de Jesus Cristo. Nós acabamos de ler agora que a encarnação do Verbo, ela vai tratar sobre a natureza do Senhor Jesus Cristo. Essa doutrina, que faz parte do gnosticismo, afirmava que Jesus não possuía um corpo físico real, mas apenas uma aparência de corpo humano. Deixa eu só falar alguma coisa aqui que eu acho muito importante nós atentarmos. Esta lição, querido, ela não é uma lição muito fácil. Ela precisa nos levar a fazer muitas pesquisas, a estudarmos, a lermos, a pesquisarmos, tá bom? Para que essas informações possamos estar diante de nós, para nós compreendermos melhor. O autor, ele é um exegeta, é um teólogo muito acadêmico, muito fino. Então, muitas vezes, a mera e superficial leitura da lição pode trazer muitas dúvidas, muito coçar da cabeça, muitos pontos de interrogações. Então, eu recomendo e aconselho os professores e alunos estarem ali com o seu computador, com o seu livro de teologia, com seus dicionários de teologia bem próximo da lição, para que, ao ponto que surgirem alguns termos, algumas frases, algum personagem, você possa estar pesquisando para melhor compreender, tá bom? Dito isso, vamos voltar. E aí, eu quero continuar também ainda falando sobre o docetismo. O docetismo argumentava que Jesus apenas parecia ter um corpo humano, mas na verdade ele era um ser puramente espiritual. Ponto. Nós precisamos entender o que essa doutrina ela trabalha. Ela diz, querido, que meramente Jesus Cristo não teve um corpo humano. Ele era apenas espiritual e tinha a aparência, ou parecia, ou se manifestava como um homem, ou como tendo um corpo de um homem. Essa ideia, continuando a leitura, reflete uma visão gnóstica de que a matéria é intrinsecamente má, o que tornaria impossível que um ser divino, genuíno, pudesse assumir a carne humana. Vejam só. Então, essa ideia, ela reflete a visão gnóstica. O que é o gnosticismo? Vamos lá, vamos ver logo o que é o gnosticismo. O gnosticismo é um movimento religioso e filosófico que surgiu nos primeiros séculos da era cristã, caracterizado pela busca de um conhecimento espiritual profundo, chamado de gnose.
para alcançar a salvação. O termo gnosticismo vem da palavra grega gnose, que significa conhecimento. Então, nós já temos uma ideia, um movimento filosófico que tem como característica buscar o conhecimento espiritual mais profundo, tá bom? Vamos para mais alguma informação. Eu pesquisei aqui, e aí eu quero ler juntamente com os irmãos, tá bom? Para nós compreendermos melhor. Deixa eu só mostrar aqui, vejam só. E aí nós temos aqui o que mais? Ó, principais características do gnosticismo. Eu sei que com essas características nós vamos compreender melhor esta doutrina, ou este ensinamento, ou este movimento, tá bom? Diz assim, uma das suas principais características é o dualismo. Os gnósticos acreditam em uma divisão fundamental entre o mundo espiritual, associado à bondade e à luz, e o mundo material, considerado mal ou corrompido. Eles viam a matéria como uma prisão para a alma. Então, já temos aqui uma ideia por que os docetistas, essa doutrina, ela vem trazendo algum pano de fundo o gnosticismo. Por quê? Para os docéticos, para esses que pregavam esse docetismo, eles diziam que Jesus não poderia ter um corpo humano, já que a matéria, intrinsecamente, ela é má e corrompida. Então, vamos continuar. Outra característica é o demiurgo. O que é o demiurgo? Demiurgo, no gnosticismo, o mundo material teria sido criado por um ser inferior e imperfeito, conhecido como demiurgo. Esse demiurgo é frequentemente identificado como Deus do Antigo Testamento e não como Deus verdadeiro. Tem outras características interessantes, é que esse dualismo, ele separa o Deus do Antigo Testamento, um Deus humano, um Deus mau, um Deus que criou a terra, criou a matéria, contra o Deus do Novo Testamento. Tá bom? Vamos lá. A centelha divina é outra característica do gnosticismo. Os gnósticos acreditam que dentro de cada ser humano existe uma centelha divina, uma parte do mundo espiritual aprisionada no corpo físico. Então só, vamos mais uma característica. A salvação pela gnose. Para os gnósticos, a salvação é alcançada por meio do conhecimento espiritual secreto, gnose, que liberta a centelha divina do aprisionamento no corpo e no mundo material. Então, para os gnósticos, então, aquele que nasce no corpo humano, ele está preso, ele está no labirinto, ele precisa que o Senhor Jesus Cristo, na visão dele, aquele que veio para trazer o conhecimento, a iluminação, e esta pessoa, por causa dessa centelha, que é retratada aqui como gnose, ela possa ser liberta, tá bom? Pela iluminação, pelo conhecimento. E aí, a quinta e última característica diz assim, o gnosticismo combina elementos do cristianismo, do platonismo, do judaísmo e de tradições orientais. Ele também inspirou diversos movimentos esotéricos ao longo da história. Até hoje você ainda encontra alguns recifes deste gnosticismo, a nova era. Algumas pessoas que têm como buscar o espiritual em detrimento do material, se lapidando, se flagelando, tentando humilhar o seu corpo, esmurrando o seu corpo, mortificando o seu corpo, para que de alguma maneira eles alcancem o conhecimento de Cristo, a iluminação de Cristo. Então, eu creio que esta ideia, ela já nos dá uma direção do que os docetistas, essa doutrina, ela vem trazendo para a igreja primitiva daquelas épocas, tá bom? Se você quiser mais informações, entre em contato conosco, nós iremos com muito prazer mostrar a você e enviar a você, tá bom? Vamos continuar. Em resumo, o corpo apenas aparente. Esse é o resumo aqui do docetismo. Jesus teria sido como uma projeção ou ilusão, com uma aparência humana, mas sem substância física. Sofrimento simbólico. Na cruz, ele não sofreu fisicamente, já que não tinha um corpo real. Vamos lá? E aí, querido, nós temos que, mais esse outro aqui, que a igreja primitiva, ela rejeitou vigorosamente essa visão, pois negava aspectos centrais da fé cristã, como a encarnação e o sacrifício de Cristo. Pronto, nós já temos uma ideia do que o docetista, o docenismo, ele praticamente pregava. Ele rejeitava a encarnação. Por quê? Porque a encarnação, ela prega que Jesus se humanizou. Então, para esses docetistas, era inadmissível aceitar isso. Que o Filho de Deus, o Deus em pessoa, ou melhor dizendo, a segunda pessoa da Trindade, o divino,
habitasse em um corpo humano, na visão dele, corrupto, preso pela matéria má. E também o sacrifício de Cristo. Que sacrifício? A sua morte. Para eles era inadmissível que o Filho de Deus morresse. Então, eles começaram a infiltrar essa doutrina em meio ou no meio da igreja daquela época. Vamos continuar. Os principais heresiarcas docetas. Nós temos aqui praticamente alguns. Cerinto, talvez o mais famoso herético daquela época. Contexto. Cerinto viveu no final do século I e foi ativo na Ásia Menor. Ele combinava elementos do gnosticismo e do judaísmo. Vejam só, o gnosticismo, mais uma vez, parece que o pano de fundo desses docetistas é o gnosticismo. Eles eram gnósticos. Ensino, Jesus era um homem comum, filho de Maria e José. O Cristo divino desceu sobre Jesus no batismo e deixou antes da crucificação. Vejam só, eles também ensinam que Jesus, que a divindade, não se humanizou. Ele veio, ficou ali, incorporou e depois saiu. Refutação. O apóstolo João escreveu contra suas ideias, enfatizando a encarnação real de Cristo. 1 João, capítulo 4, versículos de 2 a 3. Irineu de Lyon relata que João teria evitado Cerinto em uma casa de banhos, chamando-o de inimigo da verdade. Vamos ver mais um herético, mais um dos principais, a gente pode dizer, um dos principais docetistas, Marcião. Marcião, ele nasceu no século II, fundou o marcionismo, rejeitando o Antigo Testamento e promovendo uma visão dualista. Essa visão dualista, queridos, vamos aqui para o ensino. Negava que Jesus tivesse um corpo físico real e que ele tivesse nascido de Maria. Rejeitava o Deus do Antigo Testamento, associando-o à matéria imperfeita. Refutação. Pais da igreja como Tertuliano e Irineu condenaram suas ideias, defendendo a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O que esse dualismo ele vai trabalhar? O que o dualismo vai, de alguma maneira, falar? É que o Deus do Antigo Testamento está associado, como ele falou, a uma matéria imperfeita. Já o Deus do Novo Testamento, ele é também um gnóstico, ele vai dizer que é o Deus bom, o Deus perfeito, que enviou Jesus Cristo para iluminar ou despertar a centelha que havia dentro do homem preso no seu corpo mortal. Vamos continuar? Temos mais um autor aqui, o Saturnino. Saturnino foi um líder gnóstico ativo na Síria do século II. O ensino dele. O mundo foi criado por anjos inferiores e não pelo Deus Supremo. Jesus não possuía um corpo físico real e veio libertar as centelhas divinas presas no mundo material. Então todos estão envolvidos no gnosticismo. Refutação. Irineu enfatizou a bondade da criação divina e a verdade da encarnação de Cristo. Vamos para mais um, eu creio que deve ser o último, Basílides. Contexto. Basílides foi um heresiarca gnóstico do Egito, ativo no século II. Que ele ensinava, negava a crucificação de Cristo, afirmando que Simão, o sirineu, teria se transfigurado e sido equivocadamente crucificado em seu lugar. Jesus, sendo divino, não poderia sofrer ou morrer, reforçando a ideia docética de que ele não tinha um corpo físico real. Refutação. Os pais da igreja, como Irineu e Hipólito, condenaram suas ideias, reafirmando o sacrifício real histórico de Jesus como essencial para a redenção da humanidade. Deixa eu só falar uma coisa aos queridos irmãos. Se você já percebeu, essas doutrinas, querido, elas foram se desenvolvendo. Você percebe que ela vai chegar a um ponto que eles precisavam criar ou ter feito um concílio, tá bom? Para refutar esse tipo de doutrina, tá bom? É bom que o professor também pesquise, analise, né? Conheça os concílios que combatiam essa doutrina que era contra a encarnação de Cristo, a humanidade de Cristo, as duas naturezas de Cristo vivendo harmoniosamente, tá bom? Vamos lá, continuar. E aí, queridos, principais características do docetismo: rejeição da encarnação, negação do sofrimento e morte de Cristo e influência gnóstica. Vejam só. Primeiro, Jesus não teria se tornado verdadeiramente humano, pois o mundo material seria corrupto e incompatível com o divino. Segundo ponto, como Jesus não possuía um corpo real, ele não poderia sofrer ou morrer de verdade na cruz. Vejam só essas ideias, queridos. Essas ideias que rondavam a igreja primitiva. O apóstolo João teve que combater, tá
as cartas, se você percebe a leitura dos evangelhos, a leitura das cartas e o próprio Apocalipse, ela vai trabalhar um Jesus humano, um Jesus divino, um Jesus que mostra as marcas, um Jesus que apresenta, que pede para aqueles que estão ao redor dele, um Jesus que se alimenta, um Jesus que depois de ressurreto, ele ainda come, ele ainda bebe, ele ainda se senta, ele ainda fala. E a influência gnóstica do docetismo está associado à visão dualista gnóstica, que separa o mundo material maligno do espiritual bom. Vamos lá. E aí nós temos a refutação. A igreja primitiva combateu essa heresia vigorosamente, reafirmando a plena humanidade divina de Jesus como registrada em passagens como 1 João, capítulo 4, e aí nós vamos ler as escrituras. Ainda não lemos, precisamos ler, e aí eu quero já, juntamente com você, nós lermos a Bíblia Sagrada. Vamos logo ler capítulo 1 do Evangelho de João, e o versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vamos agora para 1 João, capítulo de número 4, primeira carta do apóstolo João. Deixa eu só juntamente aqui encontrar. Pronto. Os versículos 3 e 4, que diz assim: E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Vamos só mesmo confirmar se essas são as passagens mesmo. Era 2 e 3. Deixa eu ler o 2. Assim conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Vamos lá? Vamos continuar. Próximo slide, ele vai trabalhar agora o segundo ponto da lição. O que o segundo ponto da lição, acompanha aí na sua revista, vai trabalhar? A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Os apóstolos enfatizaram, lendo, que Jesus possuía um corpo físico real, reafirmando sua plena humanidade. E aí nós temos algumas referências para comprovar o que os apóstolos escreviam, pregavam e ensinavam. 1 João 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos. Lucas capítulo 24, versículo 39. Após a ressurreição, Jesus disse: Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toque-me e vejam. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. João capítulo 20, versículo 27. Jesus convidou Tomé a tocar suas feridas para provar sua ressurreição física. Essas são algumas passagens, queridos, que combatem essa doutrina docetista, essa doutrina que vem, de alguma maneira, desacreditar a humanidade, o nascimento, a humanidade de Jesus Cristo, a morte, a ressurreição, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Continuando a leitura. Essa ênfase refuta o docetismo e confirma que Jesus viveu, sofreu, ressuscitou em um corpo real, essencial para a salvação. Vamos continuar. E aí nós vamos agora para o terceiro ponto da lição. Quanto ao nascimento. O que é o terceiro ponto ele vai tratar? Acompanhe lá na sua lição. Como essas heresias se revelam hoje? O primeiro tópico diz assim, quanto ao nascimento virginal. Eu coloquei aqui. Quanto ao nascimento virginal, atualmente algumas interpretações contestam o nascimento virginal através de tentativas de desmitologizar o relato bíblico, tornando apenas como uma matéria ou uma metáfora ou símbolo. Argumentos que buscam explicar o nascimento de virginal como uma má interpretação ou tradução dos textos originais. E visões que contam Jesus apenas como um ser humano comum, negando sua origem divina. Então, eles desassociam o divino do humano, descaracterizam o Jesus histórico, né? O Jesus que viveu, o Jesus que foi plenamente Deus e plenamente humano. Vamos lá para o próximo slide. Quanto à morte e ressurreição de Cristo, no contexto atual, manifestam-se através de interpretações que tratam a ressurreição apenas como um evento espiritual ou simbólico, negando a ressurreição física. Eles apenas trabalham metaforicamente, alegoricamente. Eles dizem que isso nunca existiu e que os apóstolos apenas pregavam alegoricamente, tá bom? Eles tiravam todos os milagres ou toda a ação divina dos textos. Teorias que sugerem que Jesus não morreu realmente na cruz, mas apenas desmaiou ou fingiu sua morte.
visões que remontam a uma continuação espiritual na memória dos discípulos. Que ideia é essa? A ideia é que, com a morte do Senhor Jesus Cristo, com a ideia do fingimento, tá entendendo? Da morte de Jesus, ou, melhor dizendo, ele morreu também, mas não ressuscitou, os discípulos ou os apóstolos continuaram com uma chamada continuação espiritual, ensinando apenas o espiritual, sem provas da ressurreição de Cristo. Isso praticamente é errado. Essa doutrina, ela praticamente ensina coisas que não são bíblicas, tá bom? Vamos lá. E aí eu quero concluir esta lição. Antes de eu concluir, querido, eu quero mais uma vez falar com você, tá bom? Você precisa se dedicar. Você precisa estudar. Não é necessário você ter um curso, um diploma, mas é necessário você se informar. Se você buscar informações, você estudar, você adquirir livros, você perguntar, você participar de fórum, de seminários, da escola bíblica dominical para o melhor desenvolvimento espiritual seu, tá bom? Vamos ler a conclusão. A conclusão diz assim: as expressões "o verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Então, queremos agradecer a todos pela paciência. O vídeo ficou longo, deve ficar entre os 22 minutos, mas achei necessário, viu, queridos? Eu achei necessário trazer essas informações. Mais uma vez, se você se interessar pelos slides, pelo material de pesquisa que eu tenho aqui, eu posso enviar para você. Basta apenas nos comentários pedir e deixar o contato, e de alguma maneira eu posso mandar para você via pelo WhatsApp, e aí hoje as coisas estão muito mais fáceis, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe.